Meus amigos, uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso No Ar Podcast. Quem sabe está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Já estamos bem pertinhos da marca de 13 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube e falta menos de 80 inscritos agora para a gente poder chegar, então tá bem pertinho da marca mesmo. Então você pode ajudar a gente e é de graça. Se inscrever aqui não precisa pagar nada e você não tem noção de como que ajuda o nosso trabalho. Como assim você também deixar o seu like, compartilhar para as pessoas que você gosta, porque o assunto de hoje é muito legal, é um assunto muito interessante, a gente gosta de falar sobre isso aqui no nosso programa, que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso ser cidadão, e para falar sobre assuntos de atualidade, eu estou recebendo aqui o deputado estadual do PSOL, Yuri Moura. Seja muito bem-vindo ao nosso No Ar Podcast. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui em Bom Jardim, no Ar, e também com o meu vereador Zé Pedro, meu amigo. Isso aí, tô recebendo também Zé Pedro, que Zé Pedro tá em casa, né? Zé Pedro, hoje acho que é a quarta vez que você veio aqui no podcast, né? Só que como vereador, sabe, Yuri, é a primeira vez que ele vem como vereador. Eu tô o ano inteiro falando assim, Zé Pedro, vamos lá no podcast. Ganha o mandato, ele começa a subir no salto alto. Eu tô desde janeiro, Zé Pedro, vamos lá no podcast. Ele já veio aqui como presidente de partido, ele veio como pré-candidato, veio como candidato, e agora um prazer te receber aqui também mais uma vez, Zé Pedro, agora como vereador de Bom Jardim. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os amigos bonjardinenses. É porque eu esperei o momento ideal ao lado do meu deputado, meu amigo, nosso deputado Yuri Moura. Eu falei o seguinte, eu quero no podcast junto com o deputado que realmente esteja brigando por Bom Jardim. Então, eu esperei chegar esse momento. Que legal. Ele é bom. Não, é bacana. Zé Pedro, só puxa um pouquinho o microfone mais pertinho de você, que para ficar show de bola. Antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje, que a gente vai conversar sobre muita coisa legal, a gente vai conhecer sobre a vida do Yuri, também o mandato dele. Inclusive, ele foi candidato a prefeito de Petrópolis, foi para segundo turno. A gente vai conhecer a experiência, né? Inclusive, nós que somos de Bom Jardim, a gente nem sabe o que é segundo turno. É coisa de cidade grande como Petrópolis. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui no nosso podcast de hoje, tá? Antes da gente começar, eu quero agradecer o Plano SAF, o SAF Assistencial, que está completando 30 anos aqui na nossa região e agora em janeiro vai sortear um carro 0 km. Para participar é bem fácil, basta você pagar o seu carnê em dia, pagou em dia, você vai ganhar o seu número da sorte. Vai receber no seu SMS, no seu celular. Você guarda ele, que em janeiro vai ter o grande sorteio aí do Plano SAF. Quem sabe você pode começar 2026 com carro zero na garagem. Então aproveite, acesse o QR Code, está aí na tela, vai passar durante o episódio também e confira todas as novidades. SAF Assistencial, todo mundo tem. Também nosso grande parceiro é a Free Online. Nós estamos conectados através da Free Online e a Free Online conecta toda a nossa região com os melhores planos de internet e também de TV por assinatura. Então você que está assistindo o nosso podcast aí, acesse o QR Code, confira todos os planos disponíveis, tanto de internet e TV por assinatura, para você assistir seu time de coração, sua série, seu filme favorito, tudo isso TV por assinatura da Free Online. E a Free Online está disponível em Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Duas Barras, integrando toda a nossa região. Então confira aí, Free Online é top, Free Online é você feliz. Também nosso grande parceiro é a Soneca Colchões. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado aí para sua realidade. E você que está assistindo o nosso podcast aí, quer um colchão de qualidade, você vai lá na Soneca Colchões, localizada ali na entrada de Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino, no centro de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, e até o dia 31 de dezembro tem o Feirão do Colchão em Olaria, uma loja aberta até dia 31 de dezembro. Então aproveite e conheça todas as novidades que a Soneca Colchões preparou para você. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Também nosso grande parceiro em Nova Friburgo é o Colégio Força Máxima. As matrículas estão abertas para 2026, as vagas são limitadas, então você, pai, mãe responsável, quer colocar seu filho num colégio de qualidade, professores dedicados e também material didático, digital. Olha, um ensino maravilhoso que o Colégio Força Máxima proporciona para o seu filho e para sua filha. Então acessa aí o QR Code, confira todas as novidades e o Colégio Força Máxima está preparado para esse ano de 2026
ajudar o seu filho a ir mais longe. Colégio Força Máxima, localizado em Nova Friburgo. Dito isso, gratidão a todos os parceiros aqui do nosso podcast por confiar aqui no nosso trabalho e vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Uma alegria poder receber você aqui, Yuri, aqui no nosso podcast, prestigiar o nosso trabalho também, porque eu sei que a agenda de um deputado é corrida, são 92 municípios para poder dar conta, né, de estar presente, levar demanda, atender a população, e você está aqui em Bom Jardim hoje é motivo de alegria para todos nós. E eu queria começar o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho do Yuri Moura, da onde que você é, conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. A felicidade de estar aqui, até porque eu sou da região, né? Eu sou petropolitano, então o amor e o carinho e a felicidade de ser da região serrana, região centro-sul fluminense, eu sempre estendo um pouco. Eu acho que a gente tem muito a ver com cultura, economia, meio ambiente, forma de viver. Daqui de cima, de Bom Jardim, até chegando um pouco lá mais para baixo, em Três Rios. É uma região muito potente e que eu fui o único deputado eleito em 2022. Hoje a gente tem o Bruno Boareto, que entrou como suplente, foi prefeito de Macuco. Mas em 2022, na eleição, eu fui o único eleito aqui. Então, fiquei com a responsabilidade de, antes de pensar os 92 municípios, pensar a nossa região e ver como eu poderia contribuir. Eu nasci em Petrópolis, tenho 35 anos, sou pai do Dom e do Joaquim, sou professor de História, tenho formação em Gestão Pública e especialização em Gestão de Cidades e Planejamento Urbano. Estou terminando agora também uma pós em Defesa Civil, Gestão de Riscos e Desastres. Trabalhei minha vida toda na educação, sempre militei nas causas populares e aí me tornei vereador em Petrópolis ainda em 2020. Em 2021 assumo o mandato. Em 22 a gente tem uma grande tragédia e aí fico à frente da comissão especial que cuidou do acolhimento das famílias, do ponto de vista de moradia, de aluguel social, de assistência. Então, por ter uma perspectiva ambientalista, uma ideia de que o Estado do Rio de Janeiro começa nas nossas cidades, entendi que a minha grande tarefa na LERJ era melhorar a vida do nosso povo perante esse momento que a gente vive, que é o encontro de uma crise climática. O mundo está mais quente, a biodiversidade está sendo perdida, os eventos extremos estão acontecendo com mais força, e a crise urbana, que são cidades que não estão preparadas, cidades que têm muitas pessoas ainda como as nossas morando no risco, pessoas que não têm acesso a saneamento básico que deveriam ter, o meio ambiente sendo degradado, falta de acesso a emprego, transporte público. Então, tenho pautado meu mandato nesse sentido. Sendo assim, quando assumi na LERJ, criei a Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias. Inclusive, dialogando muito com o trabalho que Zé Pedro já fez aqui como coordenador de Defesa Civil e hoje faz como vereador. É da onde eu venho também. Sim. E agora assumi a Comissão de Legislação Participativa da LERJ. Porque até então eu tenho sido um dos deputados que mais fez audiência pública. Pô, que legal. Com diversos temas, não só do meio ambiente, questão climática, mas a gente está revolucionando na LERJ a forma como as pessoas podem contribuir com proposições de projetos de lei, com fiscalizações. Então também tem essa tarefa, tentar diminuir a distância do Parlamento Fluminense, né, do Palácio Tiradentes, a LERJ, das nossas cidades, em especial as cidades do interior da nossa região, que são as que ficam fora. Né? Todo mundo pensa LERJ, pensa capital. Sim. Todo mundo fala política do Rio, pensa Rio de Janeiro, Niterói. Sim. E a gente existe, a gente tem problema pra caramba pra resolver. Né? É verdade. Cara, legal a sua trajetória, né, da educação, vereador, deputado. Por mais que Petrópolis seja uma cidade grande e você sendo vereador de uma cidade grande, mas eu acredito que existe um impacto de diferença, né? De você sair de uma casa ali de leis municipais e ir para uma parada maior, né? Uma lei que você vai reger o Estado. Como que foi pra você, cara, essa transição também de, pô, ganhei pra vereador, legal, mas agora a missão é ir pra LERJ. Pra você foi tranquilo ou você teve um baque, né? Aquele primeiro impacto, assim, opa, eu pensei que ia ser dessa forma, mas é um pouco diferente. Como que foi essa experiência pra você? Eu acho que a primeira coisa que impacta muito na gente é a questão da segurança pública. Né? Bom Jardim é uma cidade segura, Petrópolis é uma cidade segura. Nós temos muitos problemas? Temos. Né? Mas ainda assim vivemos numa
certa segurança perante o que é a capital do Rio de Janeiro, os problemas que os municípios da Baixada Fluminense passam, a região metropolitana como um todo. Certo. E isso também perpassa pela política. Então, quando eu chego na Assembleia, a primeira coisa que me acontece é ser ameaçado de morte. Que isso? Fala que eu ia tomar 2 tiros no peito. Hoje tá resolvido, eu acho. Cara, não quero te cortar, mas não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia, né? Por conta do enfrentamento político, a gente com essa postura sempre muito militante, muito de defender o que a gente acredita, de querer que as coisas certas aconteçam. Já cheguei sendo ameaçado. E tomei as medidas necessárias e hoje a gente está numa situação mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, você começa também a conviver com a pluralidade que é o Estado do Rio de Janeiro com seus problemas históricos, né? Seja no caso da segurança, da corrupção, da influência de grupos organizados dentro do parlamento, dentro da política, dentro do Palácio Guanabara, faz com que você tenha que se movimentar de uma forma mais habilidosa para poder defender suas pautas. Falava isso com o Zé Pedro. Quando eu era vereador em Petrópolis, era um ambiente calmo, tranquilo. Hoje na Assembleia, todo dia é um 7-1. Todo dia é uma surpresa. Sim. Então você precisa entender o papel daquela instituição e realmente para poder executar sua política pública como você se comprometeu com o povo, para fazer junto do povo, entender também aquele espaço que você está. E realmente é uma diferença, não é pouca coisa. Imagina o que deve ser Brasília. Já trabalhei em Brasília, eu esqueci de falar, mas fui assessor no Senado Federal, assessor na Câmara Federal, assessor na própria Alerj. Legal. Trabalhei na Prefeitura de Petrópolis antes de me tornar vereador, então conheço bem todas essas casas do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e entendo que elas são um reflexo do que a sociedade é. A gente está num momento ao qual todo mundo quer muito criminalizar a política. Ah, pô, o Zé Pedro é vereador, Yuri é deputado, e tudo safado. Já vem esse debate. E não é isso, porque a política ela é espelho do que tem na sociedade. A corrupção não nasce na política, ela nasce na sociedade e, por acaso, um corrupto se torna político. E ali, quando ele entra para a política, ele tem a chance de fazer uma corrupção numa escala maior. Verdade. Que é onde tem mais recurso, é o Estado. Você tem ali toda uma estrutura, um poder e uma influência que para uma pessoa corrupta que quer se aproveitar daquilo, atinge diretamente a nossa vida. Ah, você tem grupos organizados, criminosos, facções que estão na política. Sim, porque estão na sociedade. Chega ali porque está na sociedade. Não acordou dentro da Assembleia, não acordou dentro da Câmara Federal ou da Câmara Municipal. Então, esse trabalho de pedagogia política, de educação política, por meio da Comissão de Legislação Participativa que eu presido, é o que a gente tem tentado fazer. Para que, se a população começar a participar mais, com toda a dificuldade que tem, tá, Thiago? Eu sei que todo mundo trabalha 10 horas por dia, fica 2 horas no transporte, tem filho para cuidar. Mas se a gente começar a se engajar mais, a tendência é que esses espaços, essas instituições estejam em mais sintonia com o que o povo precisa. E quem está lá sentado na cadeira igual a gente está hoje, tenha mais responsabilidade com o cargo que lhe foi conferido. É verdade. É interessante você falar sobre isso, Yuri, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, é o seguinte, principalmente em ano eleitoral, né, sobre a questão de romper ciclo. Eu, por exemplo, desde criancinha, eu via, né, os meus avós ou tios sempre ter um candidato oferecendo alguma coisa. Vota em mim que eu te dou um saco de cimento, um caminhão de areia, aquela coisa toda. Com a escola, aí vem o papel da educação, eu aprendi que se eu quisesse ter um hospital que funcionasse, um posto de saúde que tivesse médico, eu tinha que votar em pessoas que quisessem trabalhar pela cidade. Por quê? Se o cara quer comprar o meu voto, ele já está comprando o meu voto. O próprio nome diz, ele não tem obrigação, depois de eleito, em nada comigo. Então, a consciência da população vai muito dessa parte. Por quê? Eu vejo que a população, ela exige de um político, de um vereador, por exemplo, algo que não é função dele. Não é função do vereador. Só que na cabeça dele, eu preciso levar vantagem, porque depois que Zé Pedro sentou na cadeira, ele vai ganhar. E eu não tô ganhando nada com isso. A lógica é essa. Mas aí entra essa questão que você falou, porque quando a população toma consciência que o meu voto conta, que o meu voto que eu dou no Yuri, ou o meu voto que eu dou no Zé Pedro, ou no candidato X ou Y, vai contar para que ele seja eleito. E é minha responsabilidade também. Então, quando a gente fala que o estado do Rio é um estado corrupto, que não tem oportunidade, é minha responsabilidade também. Isso, exatamente, perfeito. É tua responsabilidade, é minha, do Zé, independente de mandato. Tem uma coisa que o Chico Alencar, que é deputado federal histórico do PSOL, ele diz o seguinte: eu não abro mão do meu mandato de cidadão.
Eu parafraseio direto isso. Então, assim, eu não sou acusado de nada, eu não tenho nenhum processo na minha... Aliás, eu tenho um processo, que é o governador Cláudio Castro me processando, porque eu fiz uma fiscalização de obra, falei que a obra era porca, e a obra era porca, era obra pós-tragédia em Petrópolis, que prejudica a vida das famílias. Só agora eu consegui, com o governo federal, para refazer a obra. Então, digo, a obra é porca, me processe novamente, mas é um processo que eu tenho orgulho, né? De um governador fraco, ruim para o estado do Rio de Janeiro, que não entregou uma obra decente para minha população. Mas tirando isso, eu não tenho processo de corrupção, não tenho processo criminal, não tem nada contra mim. Então, eu jamais vou admitir ser tacado na vala comum do político safado, do político corrupto. Porque eu não abro mão do meu mandato de cidadão. Depois que eu saí de deputado, como eu já saí de vereador, de qualquer outra coisa que eu for ocupar, vai ter o Yuri ainda, professor, pai, filho da tia Fátima, né? Filho do Moura, irmão do Igor, né? Então, assim... É necessário ter esse entendimento da dimensão pessoal da política. Somos pessoas. Sim. E estamos todos no mesmo barco. Se tem gente errando, tem que responder por isso. Verdade. Mas o erro, eu não acordei deputado. Me colocaram lá. É verdade. Nem eu, nem os outros 69. Né? Você não acordou vereador. Te colocaram lá. Então, a maior responsabilidade é daquele político que erra, que não cumpre aquilo que prometeu. Tá todo errado. Né? Mas existe todo um movimento populacional, popular, que precisa também se responsabilizar quanto a isso. Perfeito. Né? O que te fez acreditar na política como meio de transformação? O que te motivou a falar assim, caramba, eu acho que eu posso ajudar? Então, na verdade, eu acho que a primeira coisa que eu senti foi indignação mesmo. Assim, senti que a gente precisa não aceitar as coisas erradas. Aquilo me fazia mal. De olhar, ainda criança, algum tipo de injustiça, algum tipo de desigualdade, e entender que aquilo poderia mudar. E aí, conforme eu fui crescendo, Grêmio Estudantil, movimento de juventude, eu comecei a perceber que quando a gente organiza essa indignação, ou seja, quando pessoas que não concordam com tudo que está acontecendo se juntam, a gente começa a criar possibilidades para resolver esses problemas. É claro que a gente não vai resolver tudo, mas cada passo para frente já é uma vitória. E aí, quando eu percebi isso, eu entendi que talvez disputar um cargo público poderia me dar mais possibilidades, poder mesmo, de poder defender aquilo que a gente acredita e ter os meios, as ferramentas para poder executar aquilo que a gente acredita. E é essa esperança que me move. Um dia você ganha, um dia você perde, um dia você ganha de muito, outro dia você perde de menos. É a sensação que eu tenho na Assembleia, a sensação que eu tinha na Câmara Municipal. Tem dia que eu aprovo um bom projeto, tem dia que eu tenho que tentar salvar um projeto que vai ser aprovado, tem dia que eu tenho que tentar mitigar danos, porque eu não concordo com aquilo, mas vai acontecer. Então, como é que eu lido com isso? É igual a vida, né? Esquenta, esfria, abafa, acende, apaga. Então, hoje eu entendo que o que me motiva, além da esperança dessa indignação organizada, eu entendo que não fazer nada não pode ser uma alternativa. Legal. Não é uma alternativa ficar parado. Sim. Então, o que eu desafio é que todo cidadão bonjardinense da região que está assistindo a gente, não fiquem parados. Vamos tentar trabalhar, vamos ter compromisso, espírito público, porque dá para melhorar as coisas. Não tenho dúvida nenhuma. Nos piores momentos, a gente sabe que dá para melhorar as coisas. Excelente, excelente. Você foi candidato a prefeito em Petrópolis na última eleição. Como que foi essa experiência concorrer no executivo? É diferente? A sensação é diferente? Como que foi assim, o desafio realmente de lançar uma candidatura ao executivo? É um outro ambiente. Você tem que primeiro ter condições, após muita escuta, muito diálogo e troca, de apresentar uma proposta de cidade. A minha cidade vive um quadro parecido do que eu converso aqui com o Zé Pedro, em Bom Jardim. Uma certa desesperança, principalmente da juventude, ou de quem ainda é jovem, mas não tão jovem assim, que é o nosso caso, né? Já passou ali dos 30 e poucos e tal. Sim. De achar que a nossa cidade não vai andar para frente, que não tem um projeto de desenvolvimento, que não tem oportunidade. Toda a nossa região passa muito por isso, né? Todo mundo acaba sendo meio que forçado a tentar buscar emprego no Rio de Janeiro, buscar emprego na região metropolitana. É muito difícil empreender aqui. Imagina o esforço que vocês tiveram para poder tirar o podcast do papel. É verdade. Para ter o primeiro patrocinador. Eu já fui garoto de programa, né? Eu tinha um programa de TV em Petrópolis. Eu ia falar se você tinha feito TI, pô. Porque o pessoal do TI também é conhecido como garoto de programa.
Eu tive por 7 anos um programa de TV em Petrópolis. Que legal, cara. Nem existia essa coisa de podcast ainda. Mas né? era formato de entrevista também? Formato de entrevista. E eu legal. também fazia campo e tal. Não sou jornalista, era só curioso. Eu editava e tal. Pô, que legal, cara. E eu sei da dificuldade que é pra você botar um programa na rua. Isso antes de ser vereador, ser deputado e tal. E... Então, assim, é tudo muito difícil, né? E a gente tem as elites políticas que controlam a nossa região há muito tempo, os mesmos nomes, as mesmas famílias, os mesmos problemas. Ih, vai vir a chuva agora no verão. De novo, a gente não está preparado. Todos os municípios, nesse caso. E agora temos mais universidades, curso técnico, mas não é o suficiente ainda. Cultura, quase nada, né? Você não tem uma programação de teatros, cinemas, atividades em praças, espetáculos, acesso a oficinas para a molecada, esporte, né? A gente falava aqui do basquete, eu sou do jiu-jitsu. Todos os campeonatos estão concentrados ali na região metropolitana. Verdade. Estou tentando me articular para trazer um campeonato de jiu-jitsu aqui para a região serrana, que luta também é uma pauta minha, arte marcial. Aí você vê que a gente fica nesse distanciamento, que é o distanciamento que eu falei. Por que eu fui o único deputado aí da região? Não é porque eu sou muito bom, não. Não é isso. Não. É porque a região é difícil fazer algum deputado. Nesse caso agora fui eu. É muito difícil, porque a gente tem menos voto do que a capital, a gente tem menos influência do que a capital, a gente tem menos possibilidades. Seja na política ou na sociedade, isso é muito estranho. E aí, quando eu vou para a candidatura a prefeito em Petrópolis, eu falo, caramba, eu preciso mostrar para as pessoas o que vai ser feito na saúde, na educação, no transporte. E a gente conseguiu. Tanto que eu fui para o segundo turno, vencendo o prefeito que estava no poder. Ele tinha toda uma máquina, cargos comissionados, dinheiro, influência, uma experiência que eu respeito. Teve 4 mandatos como prefeito, queria o 5º. Acho demais, mas tudo bem. É uma escolha, a população podia optar e não optou por isso. E, ao mesmo tempo, o outro candidato, que é o que venceu a eleição e foi ao segundo turno comigo, com todo o apoio do governo do estado. Pra você ter ideia, assim, eu tinha 16 candidatos a vereador comigo, só o meu partido, minha Federação Pessoal Rede. O que ganhou a eleição tinha mais de 120 candidatos a vereador. Nossa. O prefeito que perdeu a eleição tinha mais de 80. Se você for pegar o financiamento partidário, o que não é só isso que financia uma campanha, mas é o que eu tinha, a diferença de investimento, a gente está falando assim de 100 vezes mais de investimento financeiro para botar a equipe na rua, a gente segurando bandeira, porque é isso, campanha custa dinheiro, porque as pessoas hoje trabalham legitimamente na campanha. Você presta conta, né? As contas foram aprovadas. Então não faço nada de errado em campanha. Então você percebe que assim, não basta ter uma boa ideia, não basta você saber o que você está fazendo, não basta você ter montado um bom time para governar, não basta só você ter um bom plano de governo. E não basta só você fazer uma campanha que inspire. Existe todo um interesse em governar uma cidade ao qual você precisa saber lidar com isso. E no meu caso, eu não estava afim de lidar com o que eles estão lidando, né? E por isso perdi a eleição, né? Lutei contra o governador do estado, me venceu, lutei contra o prefeito, eu venci ele. E vida que segue, porque a gente deixou uma semente em Petrópolis. E essa semente agora está germinando, porque as pessoas estão vendo que o prefeito não está cumprindo com nada que prometeu. Geralmente a regra é essa, né? O cara, para ganhar a eleição, promete coisas absurdas e depois não entrega. Infelizmente, minha cidade está com um problema grave de falta de coleta de lixo. A cidade virou um lixão. A fila da saúde aumentou, mesmo comigo já tendo levado 6 milhões em emendas só para a saúde. A gente tem falta de merenda nas escolas, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque além de professor, minha mãe é inspetora de escola e o meu filho estuda na rede municipal. Meu filho está numa creche pública. Entrou na fila como todo mundo, porque eu acredito na educação pública. Inclusive, hoje postei um vídeo lá, @YuriMouraRJ, do meu filho já escrevendo o nome dele com 4 anos. Que educação pública. Escreveu o meu nome, inclusive. Fiquei emocionado. Então, assim, transporte público, aquela série de coisas que toda cidade tem, mas que Petrópolis hoje está num nível... Porque o prefeito, para ganhar a eleição, se comprometeu com muita coisa que não deveria se comprometer. Deveria ter se comprometido com o povo. Ele preferiu se comprometer com outras coisas. E agora não consegue governar, não tem capacidade de governar, não sabe governar, deve ter desistido já. E eu tô ali fiscalizando, denunciando e tentando superar isso. Mas o que fica da experiência é essa. A gente tem que querer muito, tem que acreditar muito para fazer uma disputa como essa. Porque você interfere em interesses de grandes contratos, de milhões de reais, de uma série de coisas absurdas que estão no submundo da política e você tem que ter muita coragem para enfrentar. Eu tive coragem, mas não venci. Quem sabe na próxima
a gente vence, porque a coragem não vai faltar, não. Não é só boa vontade, né? Tem muita coisa por trás de uma campanha, né? Ó, muito interessante. Vocês dois são pessoas jovens que estão na política, né? O Yuri como deputado estadual, o Zé Pedro como vereador. Vocês... Qual a análise que vocês têm da resposta do povo no quesito idade, por exemplo? Porque, igual, eu sou jovem, né? Eu tenho 29 anos também, e eu vejo que existe uma certa resistência quando um eleitor mais velho, por exemplo, vê um jovem se candidatando. Vocês notaram isso na campanha de vocês, né? Até essa questão mesmo de um cargo executivo. Você notou também que talvez tinha uma certa resistência do público mais velho também em votar em alguém mais jovem? Como que foi a experiência de vocês? Começando aí pelo Zé Pedro, aí na experiência dele como candidato a vereador. Então, Thiago, eu sempre acreditei na minha vida, né? Eu que sou morador do Jardim Boa Esperança, sou estudante de escola pública, sou filho de empregada doméstica, nunca neguei, que política é sacerdócio, política é a gente servir, a gente fazer o bem. E o que acontece? Bom Jardim tem 132 anos. Eu fico feliz em ser o primeiro vereador mais jovem da história da cidade, em romper essa barreira. Mas é muito difícil, porque o que acontece? Eu não vou dizer que as pessoas mais velhas sejam preconceituosas, não. Seria deselegante. Até porque eu tive muitas pessoas com uma certa idade me apoiando, me abraçando, como o deputado também teve na cidade dele. O que acontece, às vezes, são narrativas políticas, né? Grupos políticos com determinados interesses que começam a levantar essas narrativas. Olha, não vou votar no Yuri aqui para prefeito, não, porque olha, ele é jovem, ele não vai ter condições de tocar a cidade. Aí você pega um currículo do Yuri, o Yuri é formado em gestão pública, o Yuri tem experiência política por vários cargos públicos, experiência que às vezes tem vereador que não tem. Porque tem muita gente que vai para o legislativo, mas nunca ocupou nenhuma função. Exemplo, hoje eu estou vereador, não sou vereador. Mas antes de sentar nessa cadeira de vereador, eu trabalhei na Defesa Civil como coordenador, eu fui assessor de gabinete do prefeito, eu fui assessor de deputado federal, Auro Ribeiro, eu fui deputado jovem na escola, então teve toda uma caminhada. E o que existe hoje são grupos que criam narrativa. Então, assim, no começo eu também achava que as pessoas teriam preconceito. Mas no decorrer da vida eu percebi que muitas coisas é mais narrativa. E as pessoas às vezes seguem essas narrativas. Então eu acredito que a política está mudando. A gente está vendo o cenário do estado do Rio de Janeiro. Você tem vários prefeitos jovens assumindo o protagonismo. O país está mudando. A população tem essa visão. E eu acredito que no momento oportuno a cidade aqui vai mudar, Petrópolis vai mudar, até porque aqueles políticos antigos, a gente está vendo aí no cenário nacional, envolvimento com corrupção, péssima gestão. Petrópolis é um exemplo simples. Eu falo isso que Petrópolis, por talvez influência de grupo, deixou de eleger uma pessoa capacitada para ser prefeito. E você vê hoje o servidor público sem receber. Eu tenho acompanhado a política de Petrópolis. Então você imagina o servidor que trabalhou a vida inteira não ter o salário. Você vê escola municipal sem merenda, que é o básico, está servindo arroz com feijão. Então, assim, são coisas que a gente tem que refletir. Eu acho que a pessoa tem que ver não o partido e não os discursos, mas sim o político. Exemplo, eu optei pelo Yuri. E como foi essa construção de relacionamento? Foi muito natural. Pra você ter uma ideia, eu comecei desde o período que eu ganhei a eleição, eu comecei a visitar todos os deputados, que eu já tinha relação da época do Parlamento Juvenil. E assim, nada contra os demais deputados, respeito a política deles, mas você tem que olhar o seguinte: o que o político faz de discurso e como é a vida dele. Exemplo, o Yuri é defensor de escola pública, mas os filhos estudam na escola pública. O Yuri é defensor das pessoas humildes. O Yuri é humilde. Tanto que, quando eu vou à Alerj, os funcionários que trabalham lá na segurança, eles sempre falam assim para mim, o deputado dessa escola é muito bom. O Yuri passa aqui, cumprimenta a gente tem um carinho muito especial por ele. Então você vê que é mais a postura do político. Então por isso que eu acredito que eu estou no caminho certo, confio muito no Yuri, acredito que no momento, eu já falei isso para ele, no momento oportuno ele vai ser prefeito de Petrópolis, mas até lá eu preciso que ele me ajude aqui com o Boa Jardim, que ele venha agora mais é na ser cidade, deputado estadual. que ele foque aqui na nossa cidade, inclusive o Yuri hoje passou a ser Bom Jardinense, a Câmara Municipal de Bom Jardim aprovou por unanimidade. Todos os vereadores de direita, vereadores de esquerda, vereadores de centro, por quê? Eles viram, não um partido,
Não a figura, mas viram a pessoa Yuri Moura. Então agora você é um cidadão bonjardinense? Eu tenho a felicidade que eu sou petropolitano de nascença, arealense, sul-paraibano e agora bonjardinense. Olha que legal. São os títulos que eu honro aí. Que bacana, tem que trabalhar muito para honrar mais, né? Fico muito feliz. Que legal. E a sua avaliação sobre essa questão desse olhar para a juventude, como que é, cara? É muito ruim. Existe duas coisas que existem. Um preconceito com a juventude e um etarismo. Geralmente quem é mais jovem ou mais velho sempre sofre algum tipo de discriminação sobre a sua capacidade. Às vezes, na nossa rotina corrida, esquecemos de cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde. Pequenas atitudes podem fazer a diferença. Praticar atividade física, optar por alimentos naturais, cuidar do nosso sono. Manter o peso equilibrado é muito mais do que estética. É sobreviver com mais disponibilidade, mais qualidade de vida. Siga essas dicas e faça periodicamente o seu check-up médico. E lembre-se, prevenir a obesidade é cuidar do coração, da mente e do nosso corpo. Na Clinmed Serrana, estamos aqui para te acompanhar nessa jornada. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e nail design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Isso é ruim, porque indo na outra ponta, você tem hoje muitos idosos e idosas com muita força de trabalho que não conseguem colocação no mercado, mesmo tendo todas as condições profissionais. Sim. Porque todo mundo acha que o cara passou de 50 e poucos anos, a mulher passou de 50 e poucos anos, já não tem mais condição de trabalhar, já não vai ter aquela pegada, não está atualizado, que é um preconceito muito absurdo. E por outro lado, a juventude passa pela mesma coisa, que é o que a gente falava aqui, uma falta de oportunidade. Isso não ia ser diferente na política, é o que eu falo. Tudo que está na política está na sociedade. Então, quando eu me candidatei, tanto a vereador, como prefeito, como deputado, eu também sempre tive que enfrentar isso que o Zé Pedro enfrentou aqui em Bom Jardim. Até porque a gente vive em cidades muito conservadoras. E aí eu não estou falando conservadora no sentido político de ser de esquerda ou de direita, não. Eu digo conservadora numa perspectiva mais tradicionalista. Isso. Né? Uhum. As pessoas, às vezes, têm uma visão num tempo diferente do que acontece nas grandes capitais, nas metrópoles. Isso é bom por um lado e ruim por outro, porque a influência das elites políticas fica maior ainda. E se você for parar para pensar que assim, a primeira instituição política da história do Brasil são as câmaras municipais,
isso nos fala muito do porquê chegamos aqui. Como você falava do caso da época da minha avó, que o cara vai oferecer um caminhão de pedra e de areia, vai beneficiar, como ainda tem ainda na mentalidade do povo e dos políticos antigos, dos políticos que não fazem a política correta, a boa política. Porque a Câmara Municipal ela foi a primeira instituição política do Brasil, mesmo no Brasil colônia, e ela era a referência para a população de tudo, desde coisas mais absurdas e abjetas, tipo o meu homem escravizado está sumido, então o chefe de engenho lá ia na Câmara Municipal para recorrer isso, até para prender pessoas, era na Câmara Municipal que você tinha lá a prisão, até para questões que hoje seriam relativas a fórum, tabelião, registro de documento. Então, historicamente, a instituição política que está no território brasileiro, mesmo antes de existir democracia, é a Câmara Municipal. Então, existem vários livros, estudos que apontam que essa nossa relação social, antropológica, de olhar uma Câmara, de olhar um vereador como um cara despachante, um cara que resolve pequenos problemas e não como um cara que legisla, fiscaliza, aporta recursos, é muito ruim. E aí isso cria um gargalo, porque se você não consegue resolver problema na base da grana, porque é isso que essa turma faz, porque vamos lá, né? Todo mundo aqui já teve que fazer uma obrinha em casa, suando. Eu tô em obra. Pô, tá gastando a grana. Vai comprar um caminhão de areia, vai comprar um caminhão de brita. Não é fácil não, meu irmão, pra bater uma laje. Exatamente. Por isso que o pessoal aceita, porque fala, pô, meu irmão, eu tô conseguindo, preciso bater uma laje aqui, pô, vou ter um neto, tive mais um filho. Me ajuda, então, vereador. só que de onde vem esse dinheiro do cara? Ou dele ter uma família abastada e ele usa essa influência para ir pra política, trair a elite de novo, ou porque ele tem envolvimentos não republicanos, corruptos e ilícitos com a política e usa parte daquilo que ele ganha para ganho pessoal, para ganhar voto. Então ele divide o roubo, né? Os espólios do roubo dele, ele dá um farelo para a população e pega o restante do banquete. E aí vem um jovem com uma ideia para frente, né? Se for uma mulher jovem, então, pior ainda. É verdade. Aí já era. Aí se for, no caso, o Zé Pedro, né? Um homem negro jovem. Se esquece. E de comunidade. E de comunidade. E esse cara não tem condições de sentar aqui, não. Esse cara não pode ser vereador. Filho de doméstica? Não pode. Não tem como, né? Yuri, um professor, filho de uma... Minha mãe era, na época, merendeira. Hoje é inspetora, né? Não pode. Não pode. Então, assim... Tudo isso faz parte de como, a gente volta ao início da conversa, de como é vista a política, de como a política é dominada. E na nossa região, assim, a gente precisa de Zé Pedros, a gente precisa de tantos e tantas outras que fazem esse enfrentamento, né? Que não desistem apesar dessa dificuldade. Porque a política não é deles. A política nem é nossa dessa mesa, não. A política é nossa de todo mundo. Sim. Quando a gente entender isso, não tenha dúvida nenhuma que as coisas vão melhorar. É verdade. Eu costumo dizer, Yuri, que eu aqui num podcast, eu faço política. Não é política partidária, mas é política. Eu dou luz a assuntos que muitas vezes o pessoal fala, não comenta nisso aí não, deixa quieto. Isso aí não pode falar, não. Gente, tem que falar. Por que não pode falar? Tem que falar. E, infelizmente, a gente vê que muitas coisas acontecem no nosso estado, ou no Brasil afora, porque as pessoas, elas fingem que não tem nada acontecendo. É aquele fingimento. Você finge que não sabe e eu finjo que acredito, né? Então, a gente precisa falar sobre os assuntos. Porque quando a gente fala, a gente toma consciência. Eu acho que é o melhor chá que a gente pode tomar, é o chá de consciência. Porque quando a gente fala assim, caramba, é por causa disso que agora eu vou lá no hospital, o médico fala que eu preciso fazer um exame de imagem, aí na hora que eu vou autorizar, tá lá uma fila de 2, 3 meses para autorizar. Aí eu tenho que arrumar um jeito aqui de fazer um exame particular, que é meu direito pelo SUS, mas porque tem gente passando na minha frente, vai direto, eu não consigo fazer. A gente precisa tomar consciência disso, porque senão a gente começa a achar que nada tem a ver. Que o vereador que eu vou eleger, o deputado que eu vou eleger, não interfere em nada disso, sendo que é exatamente isso que é o papel do político, do bom político. Então, volta aquilo que a gente estava falando. O papel do cidadão é fundamental nesse processo. E é muito legal a gente estar falando isso agora em dezembro, porque a gente já está às portas de uma nova campanha, né? De uma nova eleição. Então, o momento de tomar consciência é agora, da gente saber qual é o perfil do candidato, o que ele defende, quais são as bandeiras dele.
Isso daí é o que tem que moldar ali pra gente poder votar numa pessoa, né? Num candidato. E aí, até puxando isso, eu queria saber, cara, até para as pessoas que estão assistindo nosso podcast, talvez não te conheça, você falou da questão climática, essa questão de uma participação mais popular, mas quais são as suas bandeiras hoje dentro do seu mandato? O que você já conseguiu propor, aprovar para o nosso estado, de recurso para as cidades? Conta um pouquinho pra gente. É isso, o nosso foco principal é adaptar as nossas cidades para a crise climática, ambiental e urbana que a gente vive. Eu não vou conseguir discutir saúde com vocês se eu não entender que o mundo está ficando mais quente. Eu não vou conseguir discutir educação com vocês se eu não entender que tem gente que não está conseguindo ficar dentro de sala de aula. Porque não tem ar-condicionado, não tem preparo. Eu não vou poder discutir transporte público com vocês se a gente não levar em conta que uma cidade toda para. Inclusive ônibus precisam ser desmobilizados por conta de enchentes, inundações. Então, a gente tem tratado esse tema com muita importância, tanto que eu fui até a COP30 agora em Belém do Pará. Tive em Dubai, na COP28, há 2 anos atrás, e tenho feito todo um trabalho de audiências públicas, de relatórios de fiscalização, de projetos de lei e de articulação de recursos junto da minha equipe para as nossas cidades. Principalmente as cidades mais vulneráveis. De novo, região serrana, Centro-Sul Fluminense, Baixada, Lagos. E tem também uma grande exposição na Costa Verde, que é um lugar também que chove muito. Né? Angra é como Petrópolis, é muito marcado por deslizamento de terra. Você conhece bem. E aí, isso por óbvio esbarra numa pauta ambiental, de fiscalização de poluição, de fiscalização da especulação imobiliária, que na nossa região é muito forte. Um trabalhador, Zé Pedro deve ter vivido muito isso na Defesa Civil, um trabalhador que comete crime ambiental para construir a casa dele, e ali às vezes desmata 10 por 10, tá errado. A gente não pode deixar essa pessoa construir ali, porque ali é área de risco, é área ambiental. Mas o poder público não gerou possibilidade de moradia digna para ele. Então esse problema já é um desdobramento de outro problema. Mas agora, uma prefeitura, todo um aparato de fiscalização ambiental, liberar condomínios com milhares ou às vezes milhões de metros quadrados, dentro de áreas de preservação, sem nenhum estudo de impacto, sem nenhum tipo de preocupação com a água, com a chuva, isso é um grande crime ambiental. E a nossa região está sendo vendida para o Rio de Janeiro como um novo bairro, né? Vocês estão um pouco mais distantes da capital. Mas quando a gente vê Petrópolis, que tem Itaipava, que tem Secretário, quando você pensa Teresópolis, que tem 2 rodovias de acesso para a capital, está tendo um avanço gigantesco de grandes condomínios de luxo. E aí eu tenho falado na Assembleia, quem tem dinheiro e mora no morro, faz piscina de borda infinita. Quem não tem dinheiro e mora no morro, morre com o morro em cima da sua família. Porque não tem nenhum tipo de política pública ou para tirar aquela pessoa dali, ou para criar as condições de engenharia para que a casa dela seja segura. Então o que a gente começou a fazer? Já que eu não sou prefeito, governador, ou presidente, ministro, eu não consigo chegar e construir uma casa para a pessoa. A gente é do Poder Legislativo. Nós vamos começar a fiscalizar muito, vamos começar a apresentar projetos de lei que amarrem isso e vamos buscar recurso. Então todo ano eu faço um relatório de cidades, chuvas e prevenção. E mostro como as defesas civis dos 92 municípios, mas sempre focando muito na nossa região, estão preparadas. E aí é absurdo. A gente conseguiu perceber que as prefeituras investem menos do que 1% em defesa civil. Você tinha tanta estrutura para trabalhar? Não. Carro, viatura, gente preparada para poder responder uma tragédia? Não tem. Isso é o quadro da maior parte dos municípios. Menos de 1% do orçamento. A gente está falando de região serrana, que em 2011, há menos de 15 anos atrás, praticamente todos os municípios foram devastados com uma inundação. É verdade. De Bom Jardim a Areal, São José do Vale Rio Preto. Olha a quilometragem disso. O tamanho do impacto. E todo ano tem uma chuva de alguém que perde casa, seja em Bom Jardim, Macuco, Trajano de Moraes, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Três Rios com inundação. Então, esse tipo de não investimento é absurdo. E aí eu comecei a fazer uma articulação, tendo visto esse quadro, denunciando, falei, não adianta só eu denunciar e fiscalizar, beleza, é uma parte do meu trabalho, eu vou buscar o governo federal. Então eu tenho sido uma voz perante o governo federal para garantir que a nossa região receba programas como Minha Casa Minha Vida, políticas de contenção de encostas como o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula. Então, para Petrópolis, por exemplo, eu consegui 105 milhões para contenção de encostas. A prefeitura está devagar, mas a gente está conseguindo que algumas obras avancem. Em Teresópolis e em Friburgo, nós vamos ter as barreiras SABO, que é uma política de defesa civil, que é uma tecnologia japonesa, na qual eles
em alguns rios que possuem destroços, pedras que vão rolando, né? Eles colocam uma espécie de uma barreira, por isso barreira SAB, uma solução de engenharia que você evita que numa chuva, numa enxurrada, aquilo tudo vire um acumulado de massa e gere um problema maior nas casas abaixo, nas comunidades abaixo. Então, hoje já tem um estudo para fazer em Petrópolis, mas em Teresópolis e Friburgo está muito avançado para a obra começar. Se eu não me engano, inclusive em Teresópolis a obra já começou. Ao mesmo tempo, a gente tem a perspectiva do Minha Casa Minha Vida, que eu conversava com o Zé Pedro. Ainda existem famílias aqui em Bom Jardim que dependem do aluguel social. Eu tenho um projeto de lei na Alerj que pede o aumento do aluguel social das famílias que recebem esse benefício do governo do estado, que é o caso aqui de Bom Jardim. Bom Jardim não tem lei municipal de aluguel social. Todo mundo está aqui desde 2011, ou outras chuvas, porque recebe do estado. Só que esse valor não foi atualizado. Então tem um projeto meu de autoria própria para garantir que esse aumento seja feito. Por que acontece? O proprietário ele não quer saber se você ganha 500, 600 reais do estado. Ele vai te cobrar 1.000. Então essas famílias estão tendo que tirar do próprio bolso algo que o estado deveria garantir para elas. Para suprir o aluguel. Para suprir o aluguel. E eu falo isso com tranquilidade porque eu sou autor da lei municipal do aluguel social em Petrópolis. Depois da chuva de 22 eu tive que fazer uma nova lei. E a gente atendeu 4.000 famílias ali, porque eu mudei a lei. Então agora quero aumentar o valor do estado para garantir que essas famílias das nossas cidades, hoje são cerca de 20 cidades que recebem aluguel social do estado, possam parar de tirar do bolso. Mas não quero parar aí. Aí entra o Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas não têm que morrer no aluguel social. Elas têm que receber a casa, pô. Elas não podem ficar no aluguel social a vida toda. O aluguel social deveria ser temporário, pagando o valor justo. E agora elas precisam ir para um condomínio habitacional ou para outro tipo de habitação. E é o trabalho que eu vou fazer com o Zé Pedro. Como a gente está chegando mais próximo de Bom Jardim agora, por meio do convite dele, vou começar a articular esses recursos. A gente vai garantir emendas parlamentares para a área da defesa civil, para a área ambiental, para a área da educação, para a área da saúde, para poder fazer esses investimentos necessários que são muito urgentes. Então, eu acredito que o caminho é esse. E aí, só para dar um exemplo de audiência pública, que eu falo pra caramba, sou professor político. Não, fica tranquilo. Aqui é o lugar para isso. Não tem jeito. Tem muita audiência pública, o Zé Pedro já participou de várias comigo, que tem encaminhamentos concretos. Vou dar uma mudada em tudo, mas tem a ver com meio ambiente e clima. Falar de economia. Ele participou de uma audiência pública comigo sobre turismo ecológico e rural na nossa região. Certo. Que é um potencial absurdo para oportunidade para a juventude, para ter um turismo que não vai degradar o meio ambiente, para a gente ter política comunitária, pô, a senhorinha que faz o doce, né? O morador ali que tem uma produção orgânica. Pô, aqui a gente tem a cidade das flores, né? A cidade da rosa, das flores e do café, né? Tem turismo ecológico e rural nisso, não é só a produção, né? Eu sei que já existe, mas a gente precisa fortalecer. Então a gente fez uma audiência pública dessa e fizemos vários encaminhamentos nessa audiência pública. De 10 encaminhamentos, 3 a gente já conquistou. Vou citar um. Um era a regulamentação da atuação dos guias de turismo. Porque a gente tem um turismo pirata no estado do Rio de Janeiro, o que cria muitos problemas, né? Todo mundo lembra lá da moça brasileira na Indonésia que morreu no vulcão. Sim, lá, na montanha? Porque isso é um turismo não preparado. O guia, foi óbvio que o turista abandonou. Sim. Eu esqueci o nome dela agora, mas a companheira, que era de Niterói, a mercê disso. Então, os guias de turismo na nossa audiência pública reivindicaram. A gente tem que combater o turismo pirata, porque ele cobra caro do visitante, ele cobra caro do turista, ele não dá segurança, não dá qualidade do roteiro. Pô, a gente está mapeando todo o roteiro da região, a gente sabe o que tem em Bom Jardim, a gente sabe que tem em Teresópolis. Isso é pujança da economia. Depois da nossa audiência pública, enfim, o governo do estado iniciou o processo de regulamentação da lei que proíbe o turismo pirata. E fora isso, foram se desdobrando várias questões que a gente foi conseguindo trabalhar nesse setor. Um circuito rural de cicloturismo lá, que vai pegar Paraíba do Sul, Levi Gasparian, Três Rios, Areal. A gente apresentou um projeto de lei para instituir essa ciclorrota, que foi uma proposta do Sebrae. Ou seja, um negócio super bem estruturado. O Sebrae sabe fazer essas coisas muito bem. Então eu percebo que quando eu fiscalizo, eu apresento o relatório, busco recurso, chamo uma audiência pública, vereadores e vereadoras locais, o setor econômico, gente que está impactada com aquele assunto que eu estou trabalhando, a gente cria todo um movimento político que começa a mudar a vida da população. Eu sei que demora, gente, né? Muita burocracia, né? Projeto de lei, audiência pública, recurso, tá executando. Mas é o tempo do poder público. Para você fazer uma obra, você está fazendo uma obra em casa, imagina uma obra de governo, que tem que licitar, tem que fazer.
Mas eu acredito que esse é o caminho. E a gente está conseguindo muito entregar nessas pautas, assim. Pô, muito legal, cara. É um fato que você falou bacana aqui sobre a questão da defesa civil, que é triste, né? Que a defesa civil não recebe recurso nenhum. Zé Pedro, né, trabalhou aqui, é bem precário. Só que quando acontece uma tragédia, vai todo mundo olhar pra onde? Exatamente. E vocês vão fazer o quê? É tipo isso. E agora, vocês vão fazer o quê? Aí o pessoal sem recurso faz o que pode, né? Aí conta com a ajuda do bombeiro, aí vem defesa civil do estado, mas o próprio município mesmo fica à mercê, fica uma situação sem ter ali um investimento adequado para preparar, né? Para poder falar assim, olha, se acontecer, a gente sabe o que fazer. Isso. Hoje não sabe, né? Não sabe, exatamente, porque boa parte da cidade não tem um plano de contingência. O Zé Pedro pode até falar sobre isso. Nesse relatório que eu vou compartilhar com vocês, depois o Zé já conhece, a gente aponta aqui um exemplo. Ó. Bom Jardim, até pela contribuição do Zé Pedro, está entre as cidades da faixa 2 ali de melhor defesa civil. Porque tem cidades que não tem nada. Sequer defesa civil, de fato, né? Coordenador e tal. Mas quando a gente pega aqui, por exemplo, cidades que têm plano de contingência, dos 92 municípios, só 17 tem. O que é o plano de contingência? O Zé vai falar na experiência, na prática, porque ele já coordenou isso. Sim. Veio a chuva, deslizou morro, encheu o rio. O que a gente faz? O que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer? O que a Secretaria de Saúde vai fazer? O que a Secretaria de Defesa Civil do município vai fazer? O que os bombeiros vão fazer? Quem vai abrir as escolas para ser ponto de apoio, ponto de abrigamento? Se tiver que pousar helicóptero, vai pousar onde? Tudo isso. Encher o rio, tem condições de andar de barco? 3 Rios tem. Aqui, talvez, pela calha do rio. Em Petrópolis não tem. Não se anda de barco em Petrópolis. São córregos, não são grandes rios, né? Então, assim, essa é a grande questão. Quando você vê que dos 92 municípios, só 17 pensaram em se planejar para chuva... É preocupante. Preocupante, porque os outros todos... 17 menos 92 menos 17, 82, 75, correto? 75 municípios não sabem o que fazer. Aí vão fazer o que você falou. Chama exército, chama não sei o que, não sei o que. As pessoas estão morrendo. E nesse período tem gente badalama que qualquer uma hora a mais a pessoa morre. É verdade. Então não é frescura do deputado chato que fica mandando ofício para a Defesa Civil da Prefeitura e do Estado. O Estado esse ano, quando começaram os incêndios, aquela era ali de maio, junho, julho, agosto, que é quando... o estado fica muito seco, né? Tem menos chuva, e logo os incêndios florestais acontecem. Até o plano verão, né? Isso, eu descobri que o estado não tinha um plano de contenção de contingência para incêndio florestal. Deu Globo, eu apareci na Globo, dizendo, olha só, o estado não está preparado, porque a Globo tinha botado um dia antes o que eu já tinha denunciado. Que 90 municípios de 92 estavam com muito alto risco de incêndio. 2 estavam com alto risco, ou seja, o estado podia pegar fogo. Sim. Eu fui e lancei meu relatório. Aí a Globo me chamou para falar. Ela falou, Yuri, de verdade que o Estado, o Corpo de Bombeiros do Estado, a Secretaria de Estado de Defesa Civil não tem um plano? Eu falei, não tem. Aí eles subiram no site plano, no dia seguinte da minha entrevista para a Globo. Ou seja, minha fiscalização deu certo, mas qual é o problema? Fiscalizar resolve? Resolve, mas nesse caso foi em parte. Porque o plano ele não é só um papel. Ele tem simulados, tem que tocar as sirenes, sistema de alerta e alarme. Ele tem que chamar, não adianta o exército ler um papel e ver o que ele tem que fazer. O exército tinha que ter sido chamado para eu elaborar esse plano. Para falar, meus amigos, ó, combinado aqui é esse, vamos fazer um simulado. Tem até um simulado de mesa. Eles fazem o que a gente chama de simulado de mesa. Você deve ter feito muito isso aqui. Pô, como é que a gente faz? Qual rua que geralmente inunda? A gente passa por aqui. Se der esse problema, a gente vai por aqui. Mapa, uma coisa muito técnica. É logística de guerra, sabe? E não fazem. E muita gente que tem plano sequer fez isso. Então, cara, na hora que a pessoa estiver debaixo da lama, perdendo tudo com o rio levando, mais gente vai morrer, mais gente vai ter prejuízo porque o poder público não fez a parte dele. Sim. E com tecnologia hoje, né, Yuri, você consegue ter informação literalmente na palma da mão. Então, é só ter boa vontade, preguiça, né? Não ter preguiça, ter boa vontade, porque teve aquela... Todo ano tem, né, nos Estados Unidos, aquela onda de incêndio florestal. E brasileiros lá estavam mostrando que chega o alerta sem aplicativo, sem nada. É enviado o alerta no celular que ele está em zona de risco ali e tal. Isso agora foi implementado no Brasil. Foi implementado? Recente, é o broadcasting que chama. Ah, é? Agora teu celular, ele vibra Ah, tudo. é? E aparece uma... Você Mas não consegue quais... abrir nada sem apertar OK. Mas em qualquer situação de emergência, no caso? Isso, agora vai.
Porque a gente tem, o Zé pode... Pô, legal. Quer falar um pouco da lei, 12.608? Você tem? Tem um Porque, professor ele foi do meu lado, coordenador da né? Defesa Civil, ele tem Sim. muito mais bagagem do que eu, né? Sim. Eu Zé peguei um Pedro monte de chuva, infelizmente, sempre tive ali a linha de frente, mas ele foi coordenador. Acho Sim, que Zé ele tem Pedro mais é até fera. contribuído que eu. Então, deputado, em relação à Defesa Civil, já que eu passar para a população bonjardinense, a minha emenda impositiva eu coloquei para a Defesa Civil de Bom Jardim, para a gente criar uma sala de monitoramento, que não tem hoje. Isso é importante. A Defesa Civil de Bom Jardim, como o senhor elogiou, hoje ela está tendo um certo destaque, porque nós temos um oficial do Corpo de Bombeiro, um grande amigo meu, quem eu trabalhei como coordenador dele, que é o Gilberto Pena, que é tenente do Corpo de Bombeiro, e ele tem feito um trabalho muito bom na área de Defesa Civil. Em relação ao plano de contingência, infelizmente, o que acontece é o seguinte, eu copio e cola. O plano de contingência tem que ter a participação da população, para a população entender que existe. Tem que haver os simulados. Exatamente alguns dias atrás, eu participei do simulado de Bom Jardim. E naquele dia eu fiquei muito triste, porque eu fui a única autoridade política presente no evento, com exceção do secretário. Então você vê que as pessoas as autoridades públicas não levam a Defesa Civil a sério. Eu sempre falo que a Defesa Civil é um anjo da guarda da cidade. No momento mais vulnerável do município, quem vai decidir a regra do jogo é a Defesa Civil. Então a gente tem que ter esse olhar mais técnico, né? Porque hoje as defesas civis nos municípios, infelizmente, virou cabide de emprego. É até engraçado que na época, antes de eu fazer parte da Defesa Civil, tinha um amigo meu que foi coordenador, ele falava assim, Zé Pedro, dentro de uma gestão pública, aquele funcionário que não rende, joga na Defesa Civil. É isso. Então acontece muito isso. A gente fala que é o trabalho de sucateamento da Defesa Civil. Então é importante ter esse olhar técnico, é importante haver investimento. Eu conto muito com o deputado para que a gente possa estar investindo na Defesa Civil de Bom Jardim. Bom Jardim hoje a gente tem uma segunda viatura que foi fruto de doação do governo do estado, né? Exatamente, na época que eu fui coordenador, quem me ajudou a equipar foi o ex-presidente da LERJ. Eu sempre faço esse agradecimento, que foi o Siciliano, que me ajudou na época. A gente conseguiu equipar a Defesa Civil com todos os equipamentos que eram dos deputados, mesa, computador. Então a Defesa Civil de Bom Jardim ficou equipada. E esse ano eu estou botando emenda positiva para que a gente possa fazer esse investimento. E conto muito com o deputado para que a gente possa investir mais na Defesa Civil de Bom Jardim, não só de Bom Jardim, mas também na Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho feito contato direto com os demais secretários para o deputado estar visitando, estar auxiliando, estar defendendo a gente. Bacana demais. A hora passa rápido demais e eu quero agradecer do fundo do coração, né? O deputado precisa cumprir o restante da agenda e quero agradecer do fundo do coração você ter separado esse tempinho aí pra estar batendo esse papo com a gente. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Já fica aqui o convite para voltar outras vezes quando estiver aqui pela região para trazer novidades e tudo mais. Desejo muito sucesso aí no seu mandato. Continue trabalhando aí em prol da população, dos mais necessitados, porque realmente nós precisamos de políticos que realmente olhem para o interior. Isso aqui eu falo sempre, né? Dessa questão foi o quê? 2 anos atrás? Na última eleição, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns candidatos a deputado estadual aqui no nosso podcast. E eu sempre falava isso, olha, se caso você for eleito, olhe para o interior, né? Porque até pessoas, né, da capital vinham a Bom Jardim, aqui na região, pedir voto. Aí vinha aqui no podcast e falava, olha, se você for eleito, olha pro interior. Não esquece da gente. Não esquece da gente, não. Não, pode deixar, que eu vou ficar. Não, tudo bem, amém. Mas isso é muito bom, ter uma pessoa assim que olha para Petrópolis, olha para Teresópolis, Friburgo, enfim, toda a nossa região aqui, porque precisa. Aquilo que você falou no início do podcast, eu compartilho muito. A gente tem uma noção de alerge muito distante. O povo daqui tem uma noção, tipo, deputado do Rio de Janeiro. É isso aí. Não é o nosso deputado, do Rio de Janeiro. Eu não sei se a capital tem um nome do estado, acaba prejudicando, tá no né? imaginário, né? Tá no Tiago, imaginário. Eu gostaria de fazer uma Sim, observação claro, que eu acho pode. muito importante. É um pouco dura. Eu sempre falo isso. Um dos motivos que eu gosto de Uri é que ele é presente fora do período eleitoral. O que acontece? Você falou que você recebeu vários deputados no período eleitoral. Foi, Hoje o Uri está aqui e a gente não está em período eleitoral. sim. E desde quando eu assumi o mandato de vereador, ele tem auxiliado muito na LERJ. É muito importante ter um representante nosso no Rio de Janeiro. Ele representa a nossa região, ele defende. Eu até comentei com ele que uma coisa que me surpreendeu é que as audiências públicas dele têm uma participação muito maciça
da população. O pessoal vai participar. Então né? você imagina o cara sair lá de uma cidade do interior para ir para o Rio de Janeiro para acompanhar uma audiência pública. E assim, a casa fica cheia, você vê que as pessoas participam. O Yuri tem essa capacidade de unir as pessoas ao lado dele. Então eu sempre peço isso, eu aproveito aqui para pedir a cada um bom jardinense, que olhe com carinho o deputado que tem essa postura, que olhe para o interior fora do período eleitoral. Porque, por exemplo, ano que vem vai surgir vários deputados. Um monte de deputado, infelizmente, eu sou muito duro e o deputado me perdoe, vem um monte de deputado contar a historinha. Mas eu quero saber quem realmente está presente dos municípios fora do período eleitoral. É isso que faz diferença na vida da população. Como eu sou vereador de rua, eu visito as pessoas, eu vou na casa das pessoas, eu recebo na Câmara, eu recebo na minha casa. Então, assim, eu estou próximo da população. E o Uri está próximo da população da região serrana. Então é isso que a população tem que pensar, pô, esse cara é próximo da gente, esse cara é presente. Porque senão o que acontece? Chega a eleição, vem vários deputados com história, respeito os parlamentares, cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu valorizo muito isso, quem é presente fora do período eleitoral. E o Uri tem essa postura, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Bacana. Bacana. Vale muito ouvir isso de você, irmão. Pô, legal. E Yuri, eu conheço o Zé Pedro desde quando ele tem 13 anos de idade. Nós temos 3 anos de diferença, eu sou 3 anos mais velho que ele, né? Eu tinha 16, ele tinha 13. Eu conheci ele indo pedir voto pro Parlamento Juvenil lá no colégio. Eu estudava ainda, ele foi lá pedir voto. Foi aí que a gente conheceu. Eu trabalhava na rádio da escola, porque tinha o Mais Educação, né? O projeto Mais Educação. E a minha escola tinha sido contemplada com a rádio escolar, né? Que o Estado mandou equipamento de som, caixa de som. E aí a minha turma foi contemplada para participar do projeto. E aí o Zé Pedro tinha a experiência de Grêmio Estudantil, minha escola não tinha Grêmio Estudantil, a escola dele não tinha rádio escolar e a minha tinha rádio escolar. Então acabou que isso uniu a nossa amizade, né? Ele veio conhecer a rádio escolar, que eu tava mais à frente, eu fui lá conhecer o Grêmio Estudantil dele e tudo mais. E o que o Zé Pedro tá falando, eu sou amigo dele particular, gente. Isso não é segredo pra ninguém. Zé Pedro, desde 13 anos, ajudava as pessoas. Ele, precisando de ajuda, muitas vezes ajudava os outros, né? Então, quem vê Zé Pedro hoje vereador, não sabe. Zé Pedro não começou em foi ano passado, né? 2024 a eleição, não. Zé Pedro tá há muito tempo, desde 2013 praticamente, na luta aí. Então, acredito que as suas histórias são muito semelhantes, né? Então, acaba que o casamento aí dá certo, né? A parceria dá certo justamente por causa disso. A história é semelhante, né? E como que a escola marcou a trajetória de todos nós aqui. Foi, verdade. Eu vim do mesmo lugar que Zé, de Grêmio, de representante de turma, fui prefeito mirim da escola e tô aqui hoje, você com essa experiência da rádio, tá aqui hoje. Comunicação. Zé, desde muito novo, ajudando as pessoas, tá aqui hoje, então é o papel da educação, de uma educação que liberta, de uma educação que é crítica, de uma educação que não fica só naquela decoreba, né? Prova, 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 prova. É uma escola viva. Então isso também... Outro dia a gente fala mais de educação, porque a gente tem trabalhado também no sentido da educação. Inclusive educação climática, a gente já tem rodado escolas de já fica todo. O próximo tema aí, Yuri. Já fica o próximo tema. E muito obrigado, tá, Thiago? Parabéns pelo trabalho. O Noir tá ótimo, equipe maravilhosa. Feliz aí de depois poder compartilhar esse conteúdo e de mostrar que Bom Jardim tem um bom podcast, tem gente séria trabalhando informação, construindo conhecimento, divulgando para a população que é necessário. E tem um ótimo vereador também, que é o Zé Pedro, que é um cara já super respeitado hoje lá na Assembleia. Não só porque a gente está construindo junto, mas os outros deputados já ficam, quem é Zé Pedro lá de Bom Jardim, não sei o quê. Eu falei, tira o olho que é meu companheiro, meu parceiro lá na região. Mas fico muito grato, tá? Então quem puder me acompanhar, tô lá no Instagram e no Facebook, @YuriMouraRJ, e vão ver o que você disse. O mandato popular, que tá sempre na rua, o mandato das cidades, o mandato da nossa região, o mandato que acredita que a política pode mudar a vida da gente. Excelente. Como que o pessoal te acompanha também, Pedro? Me acompanha lá no Instagram, @vereador Zé Pedro. Vereador Zé Pedro. Isso aí, muito bom. Muito obrigado a cada um que vai nos acompanhar pelo YouTube. Muito bom. Muito bom. Então, gratidão, galera. Obrigado pela audiência. Obrigado também aos assessores aqui nos bastidores. Prazer conhecer cada um de vocês. Romito tá sempre aqui na operação. Obrigado, meu nobre. Tamo junto e até o nosso próximo Noir Podcast. Acompanha a gente lá no Instagram, que nós divulgamos a nossa agenda por lá, @Noir_PDC, ou escreve Noir Podcast, que você acha a gente bem fácil também. Então, um beijo no coração e até o próximo Noir Podcast. Valeu, tchau, tchau.